We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. Fala galera Shape, sejam muito bem-vindos a mais uma Shape Live. Meu nome é Júlio César Eu sou o Rafael. e hoje nós vamos falar com você sobre um tema muito importante. Mas antes, nós queremos te desafiar e te convidar a compartilhar esse link. Pega o link aí, clique em compartilhar e mande para o máximo de pessoas que você puder, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, não importa onde, mas compartilhe. Também não se esqueça de deixar seu like, seu comentário se você está assistindo depois da estreia. E se você está assistindo na estreia esse vídeo, já se esqueça, não se esqueça e deixe aqui embaixo o seu chat, para que a gente possa estar conversando com vocês e interagindo com vocês. Galera, isso aí, então você possa estar deixando seu chat. E lembrando que a nossa igreja ela é uma igreja em células, né? O Shape ele é um projeto também da igreja, mas a nossa igreja é uma igreja em células e você está sendo convidado a participar de uma célula, né? Abaixo também, se você quer participar de alguma célula, você pode deixar o seu contato e a gente vai estar entrando em contato com você. Beleza? Exatamente, e também tem o nosso Instagram, né? Às vezes você tem uma vergonha de mandar aqui no comentário, você pode ir lá no Instagram, chamar a gente no direct, e lá com todo prazer a gente vai querer conversar com vocês e direcionar você para alguma célula, para alguma pessoa que more perto de você. Então, galera, o nosso tema hoje, a gente estava comentando com o Júlio algo sobre o que ministrar, sobre o que falar, e o tema hoje do nosso Shape chama-se Interligados, né? E a pergunta que eu quero deixar com vocês é de início, né? A definição que se tem de interligado é aquilo que é a ligação entre duas ou mais coisas, né? No caso, vocês não estão notando aqui, vocês só estão vendo nós, mas aqui na igreja a gente tem vários sistemas de som, de luz, e todos eles são interligados a uma mesa, né? Então é a definição que se dá da junção ou ligação de uma ou mais coisas em um lugar só, né? E também, já continuando, né? O que você se lembra quando você ouve a palavra interligado, né? O que você vê na tua cabeça quando você lembra sobre esse termo, né? O que esse termo interligado faz você lembrar, né? A gente vai ter vários exemplos sobre o que é interligado, né? A gente vai ter, por exemplo, opiniões que são interligadas. Se a gente conversasse, nós estávamos falando agora sobre futebol e falando sobre o meu time, né, o melhor time do mundo, o Flamengo, e a gente estava falando a mesma coisa. Então, as nossas opiniões, elas se interligavam em um propósito só, ou seja, era sobre o esporte que a gente estava falando, né? Também sobre a questão do como eu estava falando sobre a mesa, os computadores, a forma da rede da internet, como elas se interligam, né? Como elas são unidas. Ambientes interligados. Hoje aqui na igreja nós temos uma estrutura que liga a parte central do templo com as salas do lado, né? Então ela é interligada, ligada através de uma porta, né? E tem também os exemplos de pessoas que são interligadas, sejam por laços familiares, seja por laços sanguíneos, sejam por laços afetivos. Isso sempre vai fazer, né, ter essa ligação e criar esse vínculo. Exatamente, quando a gente ali o Rafa falando sobre família, né, sobre esse exemplo que, por exemplo, de pessoas, na minha cabeça já vem família. É um conjunto de pessoas ali que estão ligadas, né, na mesma casa. E só lembrando vocês também, né, que a gente está no mês da família. E durante esse tempo nós vamos ter diversas ministrações. O Rafa falou no começo da célula, durante a célula nós vamos tratar sobre esse assunto. Nos cultos, nós também vamos tratar sobre esse tema família, voltando ao primeiro amor em família. E no Shape, nós também queremos conversar um pouquinho com vocês sobre família. Nesse Shape a gente já vai começar, né, nosso primeiro Shape, depois do primeiro culto, da abertura do mês da família, e nós vamos querer conversar um pouquinho sobre família com vocês. E esse tema que o Rafa acabou de explicar, o significado da palavra interligado, é algo que a gente trouxe do dicionário, tem muito a ver com família. Eu acredito que o que liga a família, a gente nos liga em comunhão, é uma interligação, é uma ligação, é um conjunto, é uma conexão. E é sobre isso que nós vamos querer tratar com vocês. E até respondendo a pergunta ali que o Rafa fez. O que você lembra quando escuta essa palavra interligado? Até eu estava conversando lá em casa, quando eu escuto essa palavra, eu lembro de uma casa. Eu lembro da fiação de uma casa, a parte elétrica de uma casa, por exemplo, dividida por fases, né? E dentro disso tem o centro, daí tem as tomadas, a parte de cima da casa. Às vezes dá um probleminha a casa inteira, às vezes uma fase cai, às vezes as duas fases caem. Eu lembro disso, às vezes também de poste, né, de rua a gente se lembra,
a gente olha assim, a gente vê muitos fios interligados. Esse foi a minha primeira lembrança que me veio quando Deus falou esse tema com a gente. A gente vai lembrar de temas como a questão interligada, a gente pode lembrar agora dos Dias dos Pais que se passaram agora, a ligação que se tem, um elo familiar, né, através dos pais, muitos pais longe, né, pais que já não estão mais perto, pais que já não estão mais presentes, mas essa ligação ela ainda existe, né? A gente pode lembrar que a consequência também de uma falha de ligação, ela pode causar alguns danos. Assim como o Júlio comentou sobre a questão da interligação de uma casa ela é totalmente interligada, né? A questão da água, a questão da parte elétrica, e quando uma parte dessa ela acaba falhando, ela acaba trazendo um problema muito grande em toda a casa, né? Ela não só afeta somente um lugar específico, mas ela vai afetar a questão de distribuição total da casa, né? Então, se uma tomada em si, ela acaba falhando, ela acaba mesmo às vezes derrubando a chave da casa e fazendo a casa toda faltar luz. Faltar energia elétrica. Da mesma forma, se uma ligação de um cano d'água dentro de uma parede ele acaba estourando, ele acaba você tendo que fechar todo o registro, e isso afeta totalmente a parte da água, a parte do escoamento de água, a parte de saneamento da água, né? Então, a gente precisa entender isso, que uma ligação, ele precisa de alguns elos que precisam fazer essa ligação deixar ainda mais firme, né? E é sobre isso que a gente vai estar comentando hoje, sobre esse mês da família, tentando fortalecer ainda mais esses elos que já estão interligados e trazendo ainda mais um reforço para que eles não venham, né, se fragilizar e assim afetar toda uma estrutura. Exatamente, e até o Rafa falou ali sobre a casa, às vezes um probleminha tão básico, uma fiação, às vezes um probleminha simples, às vezes um fio, né, se rompeu. Às vezes tem que trocar a parte elétrica da casa quase inteira, dependendo do estrago que faz. E existem diversas consequências e exemplos de falhas que acontecem tanto em sistema elétrico, em diversos outros sistemas. Por exemplo, de um veículo. Muitas vezes, por meio de uma falha de algum veículo, isso resulta em um acidente. Quantas vezes a gente vê, né, às vezes um cabo de um freio escapa e simplesmente uma tragédia acontece. Ou às vezes, diversos outros exemplos, até numa casa, né? Quantas vezes, por meio de um problema dentro de uma casa, pode resultar em um incêndio. Às vezes uma falha, né, pode resultar em um vazamento, diversas outras maneiras. E também, até mesmo em um equipamento, algum instrumento. Eu lembro de um exemplo, enquanto eu estava fazendo essa ministração, montando ela, eu lembrei de uma tragédia que aconteceu em 2019, talvez você se lembre, que aconteceu, houve uma falha, né, em um aparelho, em um ar-condicionado, e em um alojamento de base do Flamengo. E por meio disso houve um incêndio muito grande. Era por volta das 5 horas da manhã, né? E houve um incêndio muito grande e em torno de 10 jovens ali acabaram falecendo. Algo tão simples, né? Um ar-condicionado, um objeto tão pequeno, a gente pode pensar assim, mas explodiu e acabou resultando em uma tragédia. Então a gente consegue notar, às vezes por falta de uma conexão, de uma certa conexão, às vezes de algum certo... algo tão simples, um certo ligamento, dá algum problema e pode resultar em uma falha gigantesca. Dessa mesma maneira, acontece nas nossas vidas. Às vezes um problema tão simples, tão pequeno, pode resultar em um problema gigantesco. A gente vai estar falando de vários exemplos que acontecem na nossa vida, né? E na nossa vida, uma falha na ligação nossa com outras pessoas, eles também vai poder resultar em uma consequência nada agradável. Talvez você possa lembrar, não sei se você consegue ter um exemplo de algo, de alguma amizade ou algo que você teve desde a sua infância ou até hoje mesmo, que você tinha um vínculo muito próximo e de repente por causa de uma falha sua ou da pessoa, isso acabou sendo quebrado, ele acabou sendo desvinculado, não sendo mais ligado, né, acabando essa ligação. Ou talvez esse seu amigo, essa pessoa acabou mudando de cidade, algo que eu na minha infância tive muitos amigos que foram embora, né, da minha cidade, que a gente tinha um certo convívio e depois até hoje nunca mais eu acabei encontrando. Já tentei procurar algumas vezes pelo Facebook, pelo Instagram e até hoje não consegui encontrar. Então, na nossa vida, algumas coisas podem fazer quebrar essa ligação, né? E são alguns exemplos, né? Ou mesmo, né, como eu falei, acaba havendo uma discussão entre ambas as partes na amizade e pessoas que até hoje eram muito amigos quando era pequeno, tinha até uma certa idade, mas depois, através de uma palavra diferente falada, acabaram se tornando inimigas e não querem mais nenhum tipo de ligação, né? Então, às vezes, uma falha na nossa vida, ele acaba nos afastando de um relacionamento, né? Exatamente, tem diversos exemplos, né?
principalmente no meio de uma amizade. Quantos amigos eu já acabei me distanciando, até mesmo nem por se mudarem. Às vezes eu acabei não encontrando muito, não tendo muito contato, e o tempo foi passando, e a gente acaba se distanciando sem perceber até, né? Outro exemplo é na própria família. Quantas vezes a gente mora na mesma casa, a gente vê essas pessoas diariamente, mas nós estamos mais afastadas delas do que muitas outras pessoas. Por exemplo, por meio de brigas, por meio de coisas que a gente faz e a pessoa não gosta, por meio de atitudes que eu tenho e aquela pessoa não gosta, e eles acabam se desentendendo. E às vezes nem se olham na cara, às vezes nem tem mais um convívio, cada um fica no seu lado, cada um fica no seu quarto, no celular, e todo aquele projeto de Deus para a família acaba se perdendo. E principalmente, às vezes as famílias estão mais afastadas do que tudo, e ainda morando na mesma casa, às vezes comendo até na mesma mesa, às vezes casais dormindo na mesma cama, no mesmo quarto, mas estão afastadas, porque deixaram que algo que estava ligando ela se rompesse, que é o amor. Quantos exemplos, quantas famílias a gente nota, por meio de falta de amor, um não doando o amor suficiente para o outro, ou um filho para um pai, e acaba simplesmente rompendo uma família, uma ligação de uma família e até mesmo de uma geração, às vezes. A gente pode notar esses exemplos familiares, mas trazendo para a igreja familiar, trazendo para o nosso contexto de igreja, trazendo para o nosso vínculo ministerial também, né? Esse exemplo de algo que infelizmente acontece nos ministérios, acontece na questão de envolvimento com a igreja. Às vezes as pessoas dentro da própria igreja elas acabam se frustrando com algumas coisas dentro da própria igreja, com pessoas, se frustrando com circunstâncias que acontecem. E isso acaba se afastando, quebrando essa ligação, não querendo mais saber de igreja, não querendo mais saber de nenhum tipo de ligação com algo que seja relacionado à comunidade, né, cristã, não quer mais saber de nada aquilo que talvez te machucou, que te magoou, né? A gente pode ver esses exemplos também, né? Pessoas que se afastam não por causa de Deus, mas sim por causa de uma falha, por causa de um erro humano, né? Uma ligação que afeta algo muito maior que somente a questão ministerial dela, né? Exatamente. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam se afastando de Deus por causa de algo humano que aconteceu. É algo que nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque E assim, a gente... agora que fui para a igreja, não vou mais me frustrar com as pessoas. Isso é um erro. Na própria igreja, a gente vai se frustrar. Infelizmente, as pessoas, elas têm um princípio e elas vão sempre errar. Infelizmente, é algo humano. O erro é algo humano. E elas vão continuar errando com você, mas a escolha de se magoar com elas é sua. Eu sei que é difícil a gente falar sobre isso, é muito difícil a gente tratar, talvez você não entenda o suficiente. Mas não se afaste de Deus, não se afaste da palavra igreja, que não tem a ver apenas com uma instituição, mas sim um corpo. Não se afaste disso, por meio de algo que te feriu dentro da igreja. Não faça isso. Isso vai afetar a sua vida também com Deus, como a gente falava, afasta... interfere totalmente na sua vida com Deus, né? Infelizmente, pessoas se separam de Deus por causa de uma falha, como a gente vinha falando, né? Daquilo que a gente estava ligado, ele acaba se desconectando. E um exemplo disso, a Bíblia ela vai dizer que o pecado ela é uma barreira que nos impede de se aproximar de Deus, né? Ele vai dizer que toda vez que a gente peca, é criada uma separação, ou seja, é criado uma barreira para que nós possamos acessar aquilo que Deus tem para nós, né? A Bíblia vai dizer em Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, quando estamos com a nossa vida longe daquilo que Deus deseja para nós, e quando nós continuamos no caminho daquilo que não é aquilo que Deus quer para nós, do plano que Deus quer para nós, ou principalmente nos desviamos da redenção e da salvação, e continuamos no caminho do pecado, nós estamos quebrando a ligação que foi feita lá atrás, né? A Bíblia vai dizer assim que Adão ele tinha uma ligação com Deus, da qual o Espírito de Deus estava dentro dele, e todos os dias ele tinha um relacionamento com Deus, mas através da entrada do pecado essa barreira foi criada. Aí nós vemos Jesus vindo e restaurando isso, quebrando novamente esse elo que nos separava de Deus, né?
A Bíblia diz que o véu se rompe e a gente pode ter total acesso a isso, mas ainda o pecado ele persiste, né? E o pecado ainda ele faz como se costurasse o véu para que nós não pudéssemos mais ter acesso a isso. Como é que está teu acesso com Deus? Né? Como é que tem sido os teus dias de ligação com Deus? Você tem ficado ligado, você tem ficado ligado, conectado a Ele, ou você tem deixado essa brecha, alguma coisa, o afastar de Deus? Né? Como que tem sido a tua vida? Qual desses pontos aqui, amizade, familiar, ministerial, vida com Deus, você tem, quando nós comentamos, você se lembra? Né? O que te traz à memória esses exemplos? Eu creio que você possa ter algum tipo de exemplo desse, né? Mas que a gente possa estar tratando isso, né? A gente possa lembrar que até agora a gente só viu os exemplos de falha. A gente só viu os exemplos de falha que ocorrem em uma ligação. Mas o nosso foco aqui não é falar sobre as falhas ou apontar as falhas, mas sim aprender com as falhas. E assim ter um direcionamento de como lidar com elas, né? A gente quer conversar com vocês aí do outro lado e falar com vocês sobre algumas coisas que está quebrando essa ligação, né? E como que ocorre essa interligação dentro do nosso lar, dentro da nossa família. A gente quer dar algumas dicas de como está aumentando essa ligação. Exatamente. A gente falou sobre uma interligação. O que é uma interligação mesmo? Só para a gente retomar, a interligação é uma conexão ou uma ligação entre duas ou mais pessoas. Então, quando a gente fala de uma interligação dentro do nosso lar, envolve 3 tipos de pessoas, eu posso falar assim. O eu, eles e Deus. E é sobre isso que nós vamos querer falar com vocês agora. Sobre essa interligação. Nós falamos no início que nós queremos tratar isso, e principalmente para você jovem que tem nos assistindo. Sabe, eu acredito que é algo que nós devemos fazer diferença dentro do ambiente que nós estamos. E a nossa casa, a nossa família é um deles. E para que essa interligação possa acontecer, o primeiro passo, o primeiro ponto, a gente vai querer conversar com vocês. A gente possa mudar as nossas atitudes através daquelas falhas que nós mesmos erramos dentro de uma ligação entre outra pessoa, às vezes entre alguma outra coisa, não importa. O primeiro ponto, a gente tem que tratar uma ligação, uma interligação minha com Deus. Esse é um ponto muito importante. Sabe? Esse é o primeiro passo para que possa haver uma interligação dentro do meu lar. Não é eu com fulano, eu com ciclano, não, mas é eu com Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu com Deus. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que estabelecer. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o teu tempo com Deus? Você tem tirado um tempo para Ele? Isso é uma pergunta que nós devemos nos fazer diariamente. Nós devemos tratar isso conosco diariamente. Deus, Ele deseja ter um relacionamento com você. Mas você também tem que aceitar isso. Sabe, talvez você tenha perdido o hábito de se relacionar com Deus. Talvez você tenha perdido o hábito de se encontrar com Ele diariamente, de ter um tempo de devoção com Ele. Talvez a profundidade do seu relacionamento com Deus esteja muito rasa. Talvez você realmente não tenha tirado mais um tempo para Deus. Você perdeu essa raiz fundamental que a Bíblia nos ensina. Esse é o momento de você voltar, ou até mesmo você começar a se relacionar com Deus. Talvez você nunca teve esse hábito. Eu oro, Júlio, quando eu vou almoçar, quando eu vou... De vez em quando eu oro. Mas entenda que o relacionamento com Deus, ele é muito importante nós orarmos nesse momento. Mas ele funciona a sós. Deus, ele quer falar coisas para você a sós. A Bíblia fala, né, em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. E seu pai, que está em secreto, o recompensará. Talvez você perdeu esse hábito. De entrar no seu quarto, de fechar a porta e falar com Deus. Sabe, antes que nós possamos ter um relacionamento agradável com a minha família, com a minha casa, é de extrema importância eu estabelecer um relacionamento firmado, um relacionamento firme na família de Deus. Deus, Ele é seu pai e Ele deseja ter um relacionamento com seus filhos. Ele deseja, é algo bíblico, nós sabemos disso. Que Deus, Ele quer isso. Mas a escolha de você voltar, ou até começar a ter esse hábito, é sua. Então decida por isso. Sabe, é o momento de você voltar para a casa de Deus. É o momento de você voltar a fazer parte da família de Deus. Esse é o sonho dele. Um tempo atrás nós falamos sobre isso. Nós já falamos sobre como orar, como eu devo orar. Nós já falamos conectados com Deus. Mas talvez você ainda não criou esse hábito. Ou você até tentou, mas não conseguiu.
Deus ele deseja muito te ajudar. Ter isso diariamente com você. Então esse é o momento de você voltar lá pro começo. Lá pro começo e simplesmente se aprofundar em um relacionamento com Ele. Quando a gente começa esse relacionamento de eu com Deus, algo em nós nos instiga também a levar a nossa família ao relacionamento com Deus, né? Então, a partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus, você começa a caminhar num passo diferente, né? Ninguém começa a correr 100 quilômetros sem pelo menos dar o primeiro passo. Ninguém anda 1000 metros sem dar o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo disso tudo é o relacionamento seu com Deus, o qual Deus vai tratar em você, e aí depois disso começa a tratar em você através da sua família, né? E eu com a minha família, esse é o nosso segundo passo. E a pergunta que nós queremos fazer para você é como que está o seu relacionamento com a sua família? Em Mateus 22:39 ele vai dizer assim, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. A Bíblia ela vai nos dar a orientação de primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ame o seu familiar, ame aquele que está próximo de você, que está conectado com você. A Bíblia vai dizer assim que por mais que você tenha feito todas as coisas, se você falhar na família, você falhou em todas as outras, né? Então a gente precisa levar isso como nosso primeiro ministério, como nosso primeiro lugar de influência, né? Como a gente vai poder amar aquele que não está próximo da gente? Como a gente ama aquele que a gente não conhece? Como a gente ama aquele que não se relaciona com a gente, né? Então a gente começa a amar a Deus, conhecer a Deus e de repente e se relacionar com Ele, de repente obedecer a Ele. E da mesma forma é com nossos familiares, a gente se relaciona, a gente conhece, a gente se aproxima. Como é que está a sua ligação com a sua família? Como é que está o seu tempo de qualidade com eles, né? Talvez você pensa, mas eu amo. Mas então demonstra o amor pela sua família, né? Buscando também se relacionar com eles, tirando um tempo para eles. Na verdade, essa definição de tirar um tempo para Deus ou tirar um tempo para a família, ela é totalmente contrária do que a gente entende. Não deveria ser tirar um tempo para a nossa família ou tirar um tempo para Deus, mas sim tirar um tempo para as outras coisas e permanecer nesse tempo com Deus, né? Se a gente permanecer somente uma hora do nosso dia com Deus, eu sei que ela é suficiente para a gente durante o dia, mas não tem nada melhor do que você permanecer o dia todo com Ele, né? Da mesma forma, você não espera somente o final de semana para poder comer uma carne assada com o seu familiar. Você não espera só um final de semana para você tomar um sorvete. Você não espera só o final de semana para você trocar uma conversa, né? Atenção, né? Não são somente um momento que você tira, mas é sim todo o tempo, né? Que a gente possa entender isso, que a gente possa lembrar disso, né? Para que nós possamos ter uma família conectada, é de muita importância nós investirmos nessa conexão. A gente precisa investir nessa conexão. Eu vou dar um exemplo meio chulo assim, mas talvez você queira fazer uma fiação da tua casa com uma eletricidade de maior amperagem. Você vai investir em fios que são de maior resistência, fios que aguentem, né, a amperagem. Senão aquilo vai dar errado. Então você vai colocar, teus eletrodomésticos vão estragar, você vai colocar uma pressão dentro de um cano de água que não recebe aquilo, não aguenta aquilo, ela vai estourar. Então você precisa investir em coisas que venham fazer o funcionamento da sua casa. E da mesma forma na sua família. Invista em coisas, invista em tempo que possa trazer uma seguridade, possa trazer um maior benefício para você, do seu relacionamento e também trazer um benefício do relacionamento deles com você. Dessa forma, eles vão olhar para a sua vida e vão também querer ter esse primeiro relacionamento com Deus, mas levando em consideração o relacionamento familiar. Exatamente, é muito importante nós entendermos isso, sabe? Muitas vezes você criou o hábito, não, família não tem muita importância. Às vezes você nem fala isso, mas sem você pensar, você age como se você falasse isso. Mas não tire um tempo para sua família, tenha um sacrifício. Às vezes, talvez seja preciso você renunciar à tua vontade, renunciar ao teu tempo, renunciar ao teu jogo de futebol, renunciar, sei lá, o programa da Eliana, não sei o que você gosta de assistir aí, ó. É um ponto importante. Mas assim, é muito importante, às vezes, você renunciar ao que você goste, para que você possa investir na sua família. Talvez você criou com um hábito, desde o seu pai, da sua mãe, não, para quê, filho? Às vezes teu pai te abandonou, você fala, não,
Filho, vixe, eu posso abandonar também, vai se criar sozinho. A mãe ajuda a criar. Ou talvez você criou com uma mentalidade, tempo com a família, eu tenho que ficar de boa, trabalhar, chegar em casa, ficar tranquilo. A esposa, eu só tenho que fazer minhas obrigações e ficar tranquilo também. Chegar depois de tarde, pegar meu celular, de noite, ficar mexendo, ver as minhas mensagens e dormir no dia seguinte. Vira essa rotina. Sabe, invista um tempo com a sua família. Às vezes um tempo simples de mesa. Sabe, arrume uma mesa, um lugar, um ambiente gostoso. Isso é um hábito que lá em casa a gente tem demais. De pelo menos 3 vezes, pelo menos uma vez, 2 vezes. De extrema importância a gente separar um tempo em família. Preparar um almoço, preparar uma janta, preparar um café, não importa. Mas a gente sentar, conversar sobre diversos assuntos. Mas a gente conversar, ter esse tempo, é muito importante. Eu não sei como que está o teu tempo com a sua família. Eu não sei o que você tem feito pela sua família. Mas esse é o momento de você se posicionar como um pai de família, como uma mãe de família, como um filho de excelência, como um irmão de excelência. Esse é o momento da gente se posicionar. Se posicione dentro da sua casa. Às vezes, não sei se você já ouviu, às vezes tem um elefante no meio da sala. As pessoas passam em volta e não percebem aquilo. Sabe, por meio de uma falta de comunicação. Sabe, é muito importante nós entendermos que por meio de uma falta de uma comunicação, às vezes pode gerar uma consequência enorme. E o terceiro ponto, nós já queremos entrar aqui para o terceiro ponto, é minha família com Deus. O primeiro ponto a gente falou, eu com Deus. Para que essa interligação possa acontecer de uma maneira verdadeira, eu tenho que ter um relacionamento firmado com Deus. O segundo, eu com a minha família. E o terceiro ponto, e não menos importante, é a minha família com Deus. Ou em outras palavras, a minha família no altar. Amém? Esse é um ponto muito importante. Nós entendemos e profetizamos isso sobre todas as famílias. Que a nossa família possa ter um relacionamento com Deus. Minha família com Deus, né? Agora que você tem um relacionamento, como o Júlio mencionou, os 2 primeiros pontos, agora é a hora de tua família ir para Deus, né? A partir desse momento que você tem consciência do teu relacionamento com Deus, você instiga a tua família a ter um relacionamento com Deus, a partir de agora, a tua família vai também desejar ter esse relacionamento, né? Deus tem planos para cada um da sua casa e Ele não quer viver somente um relacionamento individual. A Bíblia vai dizer que nós somos gerados para família, para relacionamento, né? Jesus, ele é descrito na Bíblia como o irmão mais velho, aquele que nos dá agora também o termo de filho, né? Aceito, ele é o filho maior, é o primogênito dos filhos, né? Ele é aquele que nos dá o direito também de sentar e fazer parte da família de Deus. Deus, ele não tem somente a vontade de ter você como individual, mas ele quer trazer você a pertencer de algo, trazer você a pertencer a um coletivo, e ele também tem esse mesmo desejo pela sua família. Eu sei que ele ama você de uma forma especial, de uma forma singular, mas ele também deseja que você conheça esse amor no coletivo, né? A Bíblia vai dizer que eu e você somos um ser triuno, assim como Deus é triuno. Deus, ele é um ser triuno, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo. E nós fazemos parte dessa família, né? Talvez você já tenha ouvido que a primeira igreja é a nossa família, é a nossa casa. Isso é muito real. É na sua casa que ela vai começar a ser igreja. E isso vai partir através de um posicionamento seu, através de uma vontade sua, através de um interesse seu em buscar a Deus, né? Eu vejo hoje o quanto isso tem sido bom para mim, quanto tem sido bom para minha casa, quanto tem sido bom para minha família, né? O posicionamento de nós, né, filhos, de nós pais, de nós, né, maridos, né? Que a gente possa ter esse posicionamento. A Bíblia vai dizer que teve mais um homem que ele teve um posicionamento reto, no qual todo mundo vinha contrário àquilo que ele queria, mas ele vem e se posiciona. A Bíblia vai dizer em Josué 24:15, né? Se porém não te agrada você servir o Senhor, escolham hoje quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É um homem de posicionamento, e Deus nos ensina a ser posicionados, né? Deus, a Bíblia vai dizer que Ele vomita aqueles que são mornos, ou seja, não é quente nem não é frio, aquele que não se posiciona e que fica no banho-maria, né? Deus está nos chamando para um relacionamento, alguém que deseja realmente a conhecer, né? A Bíblia vai dizer que muitos vão chegar a Jesus e vão dizer: Jesus,
Em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu vi milagres acontecendo. Mas Jesus vai dizer, afasta de mim porque eu não te conheço. Né? O relacionamento é a base que liga nós a Deus. Né? É o relacionamento com Jesus que nos faz ligarmos novamente a Deus. Né? Talvez você pense, mas meu pai não conhece Jesus, minha mãe não conhece Jesus, ou alguns dos meus familiares não querem nem saber de Jesus. Eu vou te falar uma coisa, por mais que algumas pessoas dizem que conhecem a Jesus, muitas vezes se você perguntar para ela qual é a definição que ela tem de Jesus, ela vai dar somente a definição histórica, né? Ou a definição que ela escutou, mas o de relacionamento ela não tem. Então Deus está nos chamando para conhecer uma face totalmente diferente daquilo que já foi nos ensinado, mas uma face que Ele mesmo quer nos ensinar. Isso através da nossa vida e através da nossa família, demonstrando assim e revelando assim ainda mais a imagem de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos manifestos dessa semelhança no coletivo, não no individual, tá? Exatamente. E sabe, Rafa, a gente conversando, né, pensando sobre isso, eu acredito que tem muito a ver família, quando a gente fala sobre isso, não apenas no segundo ponto. Eu tenho um relacionamento com a minha família. Sabe, não sei se você já ouviu aquela frase, família é o projeto de Deus. Nossa, ficou uma base, todo mundo fala. O que família é pra você? Não, família é o projeto de Deus. Aquela pessoa, não, família é o projeto de Deus, amém. Sabe, às vezes ficou um hábito a gente classificar a família como um projeto de Deus. É mentira? Não, é verdade, isso é verdade. Família é um projeto de Deus. Mas esse projeto não consiste apenas em eu ter um relacionamento com meu pai, com a minha mãe, e assim a gente ser interligado na nossa casa. Mas essa interligação que nós queremos falar com vocês, que nós até agora nós estamos tratando, ela para aqui. Esse é o ponto-chave. Não é apenas eu com Deus, ou não é apenas eu com a minha família, mas assim a minha família unidas com Deus. Cada um no seu individual e nós em conjunto, sendo igreja dentro do nosso lar. Sabe, isso é um hábito muito importante. Tenha o hábito de ser igreja dentro do seu lar. O Rafa falou sobre isso. E sabe, é muito importante nós entendermos que Deus ele tem sonhos e planos para a minha família. Ele tem sonhos e planos para a sua família, para a família do Rafa. Ele tem planos e sonhos. Mas a escolha de aceitar isso, de viver a vontade dele para minha casa, ela vem de mim. Talvez que nem o Rafa falou, às vezes dentro do seu lar, o seu familiar, quem mora com você, não pode nem escutar de Jesus. Mas sabe, comece por você tendo algumas atitudes. Coloque um louvor. Sabe, às vezes, eu não gosto disso. Então tira o louvor, seja obediente. Isso é um ponto muito importante, seja diferente. Nossa, aquele cara tá tão diferente. Nossa, aquela menina tá tão diferente. Nossa, por que meu pai tá dessa maneira? Por que a minha mãe tá desse jeito? Se posicione, se posicione. Sabe? E se cada um fazer a sua parte, se posicionar, imagine como que vai ser o lar. Se cada um fazer o seu devocional, se cada um ter o seu tempo com Deus, se cada um obedecer, se cada um respeitar o outro, eu tenho certeza, que a sua casa, que o seu lar vai ser simplesmente incrível. Sabe, é muito importante nós entendermos que Deus, ele ama a sua família, tem um amor dele sobre vocês. Então desfrute desse amor juntos. Amém, amém. Finalizando já e já encerrando, a gente quer te convidar a você fazer parte da nossa família, né? Nós temos os nossos cultos todos os sábados, né? Todos os sábados às 6h30, através de links que a gente dispõe, através dos nossos grupos de WhatsApp, mas através mesmo do nosso canal, né? Comunidade Cristã Zoe de Nova Laranjeiras. A gente quer convidar você a fazer parte da nossa família. Nós queremos, junto com você, conhecer mais desse Deus e assim se aproximar mais dele, né? Tendo um relacionamento maior. Nós queremos te encorajar a conhecer mais esse Deus, a refletir ainda mais esse Deus. Nós temos certeza que a partir do momento que você começar a conhecer e refletir desse Deus, pessoas ao seu redor vão ser tocadas. O Júlio vai estar orando e encerrando já esse shape e nós queremos te agradecer, né, por você ter nos acompanhado até agora. Né? Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus, gente. Sabe que Deus, que você realmente possa ter um relacionamento firmado com Deus. Que você possa ter um relacionamento firmado com os seus familiares. E que a sua família possa viver no altar. Viver como pastores. Que diariamente possam se sacrificar por meio da sua vontade e adorar a Deus. E viver um relacionamento com Deus. Eu quero estar orando por isso, eu quero profetizar isso
sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Vamos orar? Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você está com a sua família aí, chegue perto dele. Às vezes segura na mão, às vezes você não está perto. Comece a lembrar deles. Comece a profetizar sobre a sua casa. Sabe, a gente sabe que tem um poder muito grande sobre isso. Nós sabemos que Deus ele quer fazer grandes coisas no seu lar. Então peça para ele que ele possa fazer a vontade dele dentro da sua casa. Senhor Jesus, Pai, nós te damos total liberdade nesse momento. Total liberdade para o Senhor fazer o que o Senhor bem entender e quiser. Nós sabemos, Pai, que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então nós recebemos e queremos isso para a nossa família, para a nossa casa. Nós queremos, Pai, ser uma família. Que cada uma dessas famílias, Pai, que estão nos acompanhando, que cada membro de uma família possa fazer a diferença. Que por meio dessa geração, Pai, essas famílias possam ganhar essa geração para Jesus. Que essa geração possa viver em família e uma família diferente. Que nós não possamos nos conformar com os padrões do mundo, mas que nós possamos ser diferentes. Da mesma maneira como Paulo nos ensina. Nós queremos, Pai, receber isso para nossa casa. Nós queremos viver sendo uma família diferente. Em nome de Jesus, que a nossa casa possa servir o Senhor. Da mesma maneira como Josué se posicionou, nós queremos nos posicionar. A minha casa servirá ao Senhor. Que diariamente nós possamos declarar isso. E além de declarar, nós possamos viver isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, foi isso nosso shape. Eu acredito que se você quis receber algo de Deus nesse tempo, você pode receber. Sabe, eu acredito que existe uma unção sobre esse lugar, sobre esse altar, sobre esse canal do YouTube. Existe uma unção sobre a sua vida. Então que você possa ser abençoado pelas próximas lives, pelos cultos, e que você também pode ser abençoado nessa live. Mas se você foi abençoado, eu quero te convidar a deixar seu like para que esse vídeo possa ter um alcance para mais pessoas. Também compartilhe, se você ainda não compartilhou. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todas as notificações. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, que vai estar aparecendo aqui na tela, no nosso Facebook, no nosso Instagram, para que você possa acompanhar o nosso cronograma de culto, todos os eventos que nós vamos ter. E não se esqueça, seja diferente. Isso, galera. Até mais. Tchau, tchau.